Advento, a chegada do Senhor Jesus, o Natal, a presença do nosso Deus aqui na terra, encarnado, no nome e na pessoa do Senhor Jesus. Nós acompanhamos aqui as nossas crianças falando do Natal, esse tempo de celebração, esse tempo de alegria, um tempo em que nós nos alegramos com a vida, com a presença de Jesus aqui na terra e também aqui nas nossas vidas. E hoje nós teremos a oportunidade de fazer aqui uma reflexão, trazer aplicações a partir da palavra de Deus em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, onde nós leremos dos versículos 18 ao versículo 25 da palavra de Deus. Mateus, capítulo 1, os versículos 18 a 25. O público que faria a leitura desse texto, quando foi escrito por Mateus, era a comunidade judaica. Mateus escreve com a intenção de que essas pessoas fossem desafiadas a acreditar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, a depositarem a sua fé sobre Jesus, o Filho de Deus. Mateus escreve para esse público com a intenção de que eles recebessem o reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Como público que hoje faz a leitura desse texto, que faz a leitura da palavra de Deus, nós somos convidados semelhantemente a receber Jesus em nossas vidas, como Filho de Deus, como aquele que veio para tirar o pecado do mundo, como aquele que transforma a nossa realidade. Então, depois que nós fizermos a leitura desse texto, a gente tem um momento para poder orar, para poder falar com Deus e pedir a iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que assim a gente acolha devidamente a mensagem da palavra de Deus. Está escrito, palavra de Deus, capítulo 1, versículo 18 a 25, está escrito: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Se puder, feche seus olhos, para que a gente ore e peça a Deus iluminação por esse tempo. Deus eterno, a igreja do Senhor reunida em teu nome, o povo do Senhor que acompanha a transmissão desse culto, esperando ouvir a tua voz, desejoso por acolher a tua palavra e ser renovado, ser transformado, ser desafiado pela tua palavra, Deus. Renova-nos nesta manhã, abençoa-nos nesta manhã, é o que te pedimos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bem, o clima natalino ele já toma conta das ruas, das casas, das lojas, das propagandas, das telas de cinema, apesar do ano difícil que a gente tem passado. Apesar do ano difícil que tem sido esse ano de 2020, e a gente ainda está passando por esse tempo de dificuldade, apesar desse ano difícil, o clima natalino toma conta das casas, das lojas, das ruas,
onde a gente passa, a gente encontra algum tipo de enfeite, é o clima de Natal. E desde a segunda quinzena de novembro, quando encerraram as nossas aulas lá em Campinas, desde aquele momento, eu e Letícia e a Lara, nos momentos mais tranquilos, a gente se dedicava a assistir algum filme. E os filmes que a gente assistia eram filmes de Natal. Está cheio assim de filme de Natal. E os filmes de Natal, eles trazem sempre mensagens positivas. Eles trazem mensagens que emocionam a gente, que cativam a nossa atenção. São mensagens, sim, bem legais. São mensagens positivas, que emocionam, que mexem com o coração da gente. Mas, por ser o Natal, originalmente, essencialmente, uma celebração do cristianismo, para que eu e você saiba o que de fato é Natal, nós precisamos nos voltar para as Escrituras. Os nossos olhos, a nossa atenção, o nosso coração, as nossas emoções, as nossas vontades precisam se voltar para a Bíblia, porque ela sim é que comunica o que de fato é Natal, o que de fato é esta mensagem. Os filmes podem trazer emoção, boas mensagens, reflexões positivas. No entanto, para saber o que é Natal, nós precisamos nos voltar para as Escrituras. E veja bem, com a chegada do Senhor Jesus Cristo na Terra, com a vinda do Senhor Jesus Cristo na Terra, o que dá origem a essa celebração na comunidade cristã, com a chegada dele, nós podemos encontrar a partir do Evangelho de Mateus o que é o Natal, o que foi o Natal. O versículo 18, repare o que está escrito. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. O que saber sobre o Natal? Mateus diz, foi assim. O que saber sobre o Natal? O Evangelho de Mateus, quando escreve, ele está dizendo, foi assim. Assim que aconteceu o Natal, assim foi o nascimento de Jesus. Natal significa nascimento. O nascimento do Senhor Jesus, registrado aqui no texto. Eu fiz 30 anos agora em setembro, e a minha mãe, ela, antes um pouco de eu fazer os 30 anos, ela ligou para mim e disse, Felipe, eu lembro como se fosse ontem o dia que você nasceu. E eu respondi para ela, eu também. Não, eu lembro, apesar de não serem 30 anos, eu lembro do nascimento da minha filha. Como que marca o nascimento, como que a chegada de uma criança mexe com as emoções da gente, transforma o nosso dia a dia, transforma a nossa rotina. O nascimento, ele muda, o nascimento traz desafios para os pais, desafios para quem está ao redor desse nascimento. O nascimento de Jesus, ele trouxe muitos desafios para esse lar, para esse casal que estava se unindo. O nascimento de Jesus, o Natal, foi assim. O Evangelho de Mateus vai narrar. Maria, uma jovem, com um compromisso marcado, um casamento marcado com um homem chamado José. Ela tinha um casamento marcado. O texto diz que ela era prometida em casamento. E aqui eu quero abrir um parênteses para a gente se apropriar dessa expressão e pensar em alguma coisa a respeito disso. Prometida em casamento. E quando se fala em promessa de casamento naquele contexto, entenda muito bem, é bem diferente do que a gente tem hoje. É bem diferente do noivado moderno. Aquela época, quando uma moça e um homem se comprometiam em casamento, era basicamente já ali o acordo, uma aliança registrada. Eles já estavam entre si casados, não de corpos, mas eles já estavam compromissados como um casamento de fato. Só que eles ainda não desfrutavam do relacionamento comum. Um vivia em cada casa, mas eles já tinham essa aliança que era levado a sério. Até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Não era uma coisa que começava e se terminasse, tanto faz, tanto fez, se terminar daqui a pouco, o importante é ser feliz. Não era assim. Não era assim.
naquele período, esse acordo estabelecido entre José e Maria, por exemplo, podia trazer para Maria prejuízos terríveis, tanto para ela quanto para José. Eles ainda não moravam no mesmo lar, entenda isso. Era uma espécie de noivado, mas eles já tinham um compromisso sério. E aí o parêntese que eu gostaria de fazer a partir disso daqui é o seguinte: vocês já perceberam como que hoje, na sociedade moderna, dentro dos nossos relacionamentos, como as pessoas estão tão descompromissadas umas com as outras, não levam o compromisso a sério, o compromisso do relacionamento, da vida um com o outro, de se doar um por outro, de ir até as últimas consequências pelo compromisso, pela aliança, pelo acordo que foi estabelecido. As pessoas não levam a sério mais o aperto de mão, como há pouco tempo. Alguns anos era. Não levam a sério um registro hoje de um cartório. As pessoas não têm mais compromisso hoje. As coisas mudaram. Infelizmente mudaram também dentro da igreja, porque lá fora, dentro do ambiente cristão, não deveria ser assim. Lá fora tudo bem, a gente compreende, porque são pessoas que vivem cegamente, que não têm nenhum compromisso com Deus, mas o povo que pertence a Deus, que é chamado por Ele para uma aliança, esse sim, esse povo sim, deveria levar compromisso a sério. Compromisso dentro do trabalho, compromisso com o cônjuge, compromisso na criação dos filhos. Fecho parênteses aqui e a gente volta para que o texto vai dizer a respeito do Natal. Maria, uma jovem prometida em casamento. José, um homem temente a Deus. O Evangelho mostra isso para a gente em Lucas. A Maria, também lá no Evangelho de Lucas, uma jovem virgem que recebe a visita de um anjo. E esse anjo vai dizer para ela: o Espírito Santo de Deus te envolverá. E dentro do seu ventre será gerado um filho, o Filho de Deus. Não de forma natural. Você não vai se deitar com outro homem. Mas o Espírito Santo de Deus vai gerar uma criança no seu ventre. Será este o Filho de Deus, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz será gerado no seu ventre. Ele diz isso para ela. E aí, aqui no Evangelho, nós estamos vendo como que Mateus coloca o Evangelho, como que ele diz que foi o Natal. Ele diz então que José recebe essa notícia: Maria está grávida. Como receber uma notícia transcendente como essa? Como receber a notícia de um milagre? Talvez nós, como cristãos, ao receber a notícia de um milagre, por exemplo, como de uma cura de um enfermo, a gente se alegre e glorifique o nome de Deus. Mas aqueles que são céticos vão procurar uma prova para aquela cura. Uma prova natural do que aconteceu para aquela pessoa ter sido curada. Mas uma coisa como essa aqui que o texto está mostrando para a gente, nunca aconteceu. Nunca aconteceu, não é como o milagre de uma cura. É algo que nunca havia acontecido na história e que nunca aconteceu depois. O Espírito Santo de Deus gerou uma criança no ventre de uma jovem virgem. E isso aqui tem muito peso para a comunidade cristã. Porque aquele que foi gerado no ventre de Maria como filho de Deus, ele não herdou o pecado. Ele não herda o pecado. É o Filho de Deus. E aí o Evangelho está mostrando para a gente que esse homem que acabava de receber a notícia, José, de que a esposa dele estava grávida, ele pensou, ele meditou ali, ele estava matutando sobre divorciar, sobre largar ela. Não dava para continuar aquele relacionamento, não. Não dava para dar continuidade, a situação estava pesando o coração dele. Estava difícil de aturar aquela situação, difícil de suportar aquela condição, natural para qualquer um de nós. E José estava experimentando isso. O texto vai dizer isso quando ele ainda meditava, enquanto ele ainda pensava, o mensageiro de Deus, o anjo de Deus,
chega, se aproxima em um sonho e diz para ele o que ele deveria fazer. Era a mensagem de Deus. A mensagem de Deus chega a José dizendo que ele e Maria seriam os pais, seriam aqueles que receberiam em seus braços o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador de Israel. Foi assim o Natal. É dessa forma que o Evangelho de Mateus, o Evangelho em Lucas, mostra o Natal para a gente. Percebem o drama dentro de um relacionamento? O drama que existe na vida de Maria e de José com a chegada de Jesus? O desafio que é proposto para Maria e José com a chegada de Jesus, com esse advento, o desafio que é proposto para Maria e José a partir do Natal, a chegada de Jesus trouxe desafios para Maria, para José, trouxe desafios para a cultura daquela época, trouxe desafios para os fariseus, para os líderes religiosos, desafios para Pilatos, para Herodes, grandes desafios com o nascimento do Senhor Jesus, desafios com a chegada do Senhor Jesus. Portanto, nós veremos aqui hoje, enquanto nós conversamos a partir desse texto, que a chegada de Jesus, ela traz desafios para nós. Assim como trouxe desafios naquele momento, continua trazendo desafios para nós hoje. Em primeiro lugar, a chegada de Jesus traz o desafio da fé. A chegada de Jesus traz o desafio da fé. Olha para o versículo 18 e perceba que o texto diz: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Grávida pelo Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 35, trazem a perspectiva desse nascimento a partir de Maria. Aqui em Mateus é a partir de José. Parece que os evangelistas, eles trabalharam isso de uma forma bem unificada, no sentido de proporcionar para os seus ouvintes tanto a perspectiva de José quanto a de Maria na chegada de Jesus. Então lá no Evangelho em Lucas, nós encontramos o anjo falando para Maria que ela receberia em seu ventre, que seria gerado em seu ventre o Filho de Deus. E aí eu queria que você pensasse nas condições que Maria agora poderia enfrentar por estar recebendo em seu ventre, por estar sendo gerado em seu ventre o Filho de Deus. Pela fé, Maria precisaria, nessas condições, lidar com aquela situação, sendo ela virgem dentro de uma cultura em que, se ela traísse o seu esposo, ela seria humilhada publicamente, seria levada para ser apedrejada. Maria recebe essa notícia, ela acolhe essa notícia, ela recebe essa informação e pela fé ela vai viver com essa criança sendo gerada no ventre dela. E o que me surpreende no texto bíblico é que Maria, ela não se torna a conselheira de Deus. Esse é um grande desafio para a gente. Porque quando a palavra de Deus nos é apresentada, muitos de nós, em muitas situações, queremos nos tornar conselheiros de Deus, ajudadores de Deus, aqueles que se dispõem a ajudar a Deus com a sua personalidade, com a sua vida. Quer um exemplo de uma situação que acontece no texto bíblico? Abraão e Sara, promessa de Deus, um filho. Eles já eram de avançada idade, já eram mais velhos. E poxa, Deus fez uma promessa. O que eu posso fazer para movimentar Deus? O que eu posso fazer para aguçar o Deus que age, ou que vai reagir pela minha fé? Bom, Sara propôs para Abraão que ele se deitasse com a jovem Agar. Parece que eles estão querendo ajudar Deus.
querendo se tornar os conselheiros de Deus. Deus fez uma promessa, e o que Deus prometeu, conforme a gente aprende nas Escrituras, é que não existem impossíveis para Ele, não existe idade que lhe impeça de agir, não existe natureza que possa dizer para Ele, não, Deus, até aqui o seu limite. Não, Ele é o Criador das leis naturais, Ele estabelece as leis naturais, Ele transforma a realidade, Ele faz o que Ele quer, debaixo dos céus. Nada pode impedir o agir de Deus. Nada, absolutamente nada. E Maria não se faz conselheira de Deus aqui no texto. Ela não buscou uma forma de forjar aquela gravidez. Pensem bem, estou grávida. Se eu deitar com José, eu posso dizer para ele que estou grávida do Filho de Deus e que Deus usou a vida dele. Ela poderia dar uma de conselheira, de ajudadora de Deus, mas Maria não faz nada disso. Maria espera, ela acolhe. O texto lá em Lucas diz que ela disse assim, aqui está a sua serva, que se cumpra em mim a tua vontade. Que se cumpra em mim a tua vontade, aqui está a sua serva. Semelhantemente, aqui no Evangelho de Mateus, a gente tem José no versículo 24, o texto diz para a gente que ele, ao acordar do sono, diante da palavra de Deus, diante daquilo que Deus havia falado por meio do anjo para ele levanta daquele momento de sono, ele acorda e faz exatamente o que Deus havia ordenado. Ele acolhe Maria como a sua esposa, ele se torna o responsável por conduzir a vida de Maria, aquela moça que estava grávida. Ele se torna o responsável por zelar pela vida dela, por zelar pela vida da criança. Ele cumpre o seu papel de marido, assim como Deus havia designado que ele deveria cumprir. Ele não inventa desculpa. Fala, vou fazer isso, mas ela para lá e eu para cá. Divisão de corpos. Não, o texto fala que eles não tiveram relacionamento até o momento do nascimento. Depois eles viveram a vida deles comum, a vida conjugal. É alguém que recebe a palavra de Deus, que acolhe a palavra de Deus e cumpre. Esse é um desafio para nós, o desafio da fé. E crer em Jesus Cristo pode trazer para nós grandes desafios. Nós podemos ofender pessoas e isso pode trazer prejuízo para a nossa vida. Crer em Jesus Cristo pode trazer prejuízos para nós. E esse é um desafio da fé. Lá em Campinas, quando eu morei lá em São Paulo, uma das pessoas talvez mais íntegras que eu tenha conhecido, um sujeito de uma integridade, de uma justiça, de uma piedade. A gente tem grande amor por essa família, grande amor por esse homem, um homem temente a Deus. Trabalhava numa grande empresa de São Paulo de distribuição de alimentos. Ele era uma das pessoas que fazia a rota, entregando com o caminhão lá os pães, os biscoitos que essa empresa produzia. Mas ali, dentro daquela empresa, ele era submisso aos seus superiores, aos gerentes, aos coordenadores. E havia um esquema ali de distribuição de alimentos que não fazia parte da empresa. Era um desvio. Mas ele não se submetia a isso. Ele não se submetia a fazer parte desse esquema, a assinar o papel, e isso estava trazendo prejuízo para aqueles que participavam desse esquema. Então, o que aconteceu com esse rapaz, pai de família, com uma casa para cuidar, com as suas responsabilidades? Por causa da fé que ele tinha e por não se submeter a entrar em coisas que não têm a ver com Deus, não tem a ver com a comunidade cristã, não tem a ver com aqueles que têm temor de Deus, por não se submeter a isso, ele foi mandado embora, por causa da fé dele. Porque os princípios da fé estavam enraizados em seu coração, mas não apenas em seu coração, nas suas práticas, na sua vida diária, na participação que ele tinha dentro daquela empresa, e por causa da fé, por ele ter esse desafio diante dele, ele foi mandado embora. Ele perdeu o seu emprego. E muitos de nós, ou nos submetemos a eles, ou por fé, nos submetemos ao Senhor, que é provedor,
que é o Deus que guarda, que é o Deus que zela, é o Deus que, quando Ele dá uma missão, como Ele deu para Maria e José, Ele também dá guarda, Ele também derrama graça, é um Deus que protege. A quem se submeter, pela fé vale a pena enfrentar esse desafio. Pela fé vale a pena enfrentar esse desafio. E se submeter ao senhorio de Deus. A chegada de Jesus traz desafios. A gente viu o desafio da fé. E em segundo lugar, a chegada de Jesus traz o desafio da perseverança. O Natal, a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus, traz o desafio da perseverança. O versículo 19 está escrito: um homem justo pretendia anular o casamento secretamente. Um homem justo pretende anular o casamento secretamente. José, esse homem. Esse versículo mostra para a gente que pessoas tementes a Deus, pessoas íntegras, pessoas amadas por Deus, podem passar por frustrações na vida, podem passar por dificuldades na vida. Esse texto mostra para a gente que os cristãos, eles podem enfrentar desafios, frustrações em suas vidas. As famílias cristãs, elas não estão isentas de problema. Os filhos dos cristãos não estão isentos das ciladas desta vida, deste mundo. Gente séria, gente temente a Deus, também sofre. Também passa por dificuldade. Lembra de Jó? O que as Escrituras mostram para nós, o desafio da perseverança consiste, portanto, em manter-se íntegro, em manter-se justo, manter-se santo diante dos dias maus, diante das situações que pressionam a gente, que nos fazem mal. Manter-se íntegro, justo, santo nos dias maus. A atitude de José, ela nos constrange. Sabe por quê? Porque diante de uma situação como aquela, perceba o seguinte: ao invés do ódio, ao invés da violência, como resposta àquela situação com Maria, ele agiria de forma piedosa diante dela. Ele agiria com piedade. José agiria solidariamente. Ele não pretendia que Maria, apesar da situação que se infere naturalmente ali, ele não queria que ela sofresse desonra. Ele agiria com solidariedade. O que se pode esperar da comunidade cristã diante de um ano como o de 2020? De um ano com tantas dificuldades. Temos o desafio da perseverança hoje. O ano de 2020 foi difícil para muita gente. Para muita gente. E nós temos o desafio de permanecer íntegros, solidários como comunidade cristã, assim como a gente encontra no texto. A chegada de Jesus revela o quanto nós deveríamos ser solidários. Muita gente desistiu desse negócio. Muita gente desistiu de ajudar porque tem um sentimento no coração de que foi passado para trás. E porque foi passado para trás, porque foi enganado por alguém, porque se sente mal com o que está acontecendo, não quer mais ajudar, não quer mais participar, não quer mais envolver, desistiu. Não quis mais perseverar naquilo que faz parte da vida da comunidade cristã, a solidariedade, abençoar as pessoas, abençoar os povos. O que rege a comunidade cristã não é esse sentimento. O que rege a comunidade cristã é a palavra de Deus, é o mensageiro de Deus, é a mensagem de Deus, é aquela mensagem que vem para o nosso coração e que transforma a nossa realidade, transforma a nossa atitude, transforma a nossa conduta. O pastor Marcos, que a gente viu aqui há pouco, lá do Projeto Filho Pródigo, ele contou para a gente essa semana que tem muita gente ali que passa por aquele projeto, que não consegue ir até o final. Muita gente desiste. Isso é uma realidade para quem trabalha com isso. Eles sabem que muita gente que é dependente químico
tem dificuldade de seguir até o final. Mas uma coisa interessante que o pastor Marcos contou para a gente ali, é que muita gente não ajuda o projeto porque trabalha com dependente químico. Porque é um trabalho que não dá resultado, que não traz tantos resultados, ou que o resultado ele é muito longo, muita gente deixa de ajudar e diz isso, verbaliza isso. Ele contou diversas situações em que ele chegou para pedir ajuda, que ele pedia ajuda em pessoas da igreja mesmo, que tinham um comércio. Olha, irmão, irmã, poderia ajudar a gente, contribuir, participar disso aqui. Olha, pastor, eu ajudaria o senhor se fosse em outra coisa. Eu ajudaria o senhor se o senhor estivesse precisando, mas nessa causa eu não ajudo, não. Eu não me envolvo com isso, não. Com isso não dá. O pastor Marcos contou que muitas pessoas deixam de ajudar porque se trata de um trabalho com dependentes químicos. Porque não traz o resultado que muitos de nós talvez esperássemos. Mas é sim motivo para a gente perseverar, para a gente ansiar na participação desses trabalhos. A gente, mesmo nos dias maus, em dias difíceis, precisamos manter a nossa santidade, a nossa justiça, a nossa integridade, a nossa participação na vida deste povo. Em terceiro lugar, a justiça de Jesus traz desafios. O desafio do arrependimento. A chegada de Jesus traz esse desafio para a gente. O versículo 20 vai dizer assim, que depois de ter pensado nisso, José, depois de ele ter pensado, aí me vem um assombro quando eu estava lendo esse texto. Sabe por quê? Porque depois de ele ter pensado, o texto diz que Deus envia um mensageiro, Deus envia o anjo para falar o que ele deveria fazer. Por que me veio o assombro no coração? Porque não existe um pensamento, não existe uma intenção de coração que Deus não conheça. Deus conhece os intentos do nosso coração. Quando José pensava em deixar Maria, o anjo veio. Quando ele pensava, o anjo veio. Deus enviou a mensagem. Porque pensamento nenhum, intenção nenhuma do coração passam despercebidos de Deus. Deus conhece muito bem tudo aquilo que a gente planeja no nosso íntimo. E é um desafio o arrependimento. Arrependimento significa mudança de pensamento, que é um processo que acontece primeiro internamente, mas ele se torna evidente nas nossas ações, nas nossas atitudes. E como que a gente pode encontrar isso acontecendo aqui no texto? A gente vê José pensando em deixar Maria, mas lá no versículo 24, o texto diz que ao ser despertado do sono, ele levanta daquele sono, daquela situação, e faz exatamente o que a palavra de Deus disse para ele fazer. Isso é arrependimento. Isso é mudança de pensamento, é mudança de atitude, é mudança prática nas nossas vidas. A chegada de Jesus Cristo, ela deve proporcionar essa mudança, essa transformação no ambiente que a gente vive. Com a chegada de Jesus, o ambiente de agressão física, de agressão verbal, ele tem que ser transformado. Com a chegada de Jesus Cristo, aquele que estava enganando, aquele que estava mentindo, ele vai ter transformação na sua atitude, transformação nas suas práticas, transformação do seu cotidiano. Quando Jesus chega, ele transforma a realidade. E esse é um desafio para a gente. Esse é um desafio para as nossas vidas. Nós vimos que é um desafio para a gente a fé. Nós vimos que é um desafio para a gente a perseverança e o arrependimento. Jesus também, quando ele chega à terra, ele experimenta um desafio. Quando Jesus ele vem para a terra, ele também passa, ele experimenta esse desafio. A chegada de Jesus ela tem um propósito. O Natal tem um propósito na terra. Esse propósito, esse desafio que Jesus tem a encarar, no versículo 21 está escrito. Você pode olhar no texto. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos seus pecados. Jesus, ele vem à terra, Jesus, ele nasce. O Natal, ele tem um propósito. O Natal, ele tem um propósito. A chegada de Jesus tem um propósito. Esse propósito é salvar o povo de Deus dos seus pecados. A chegada de Jesus é a revelação do propósito divino na terra. A chegada de Jesus tem o propósito de transformar a realidade da terra. Por que se tornou um desafio para mim ter fé? Por que se tornou um desafio para mim ter perseverança na caminhada? De manter-se justo, manter-se íntegro nos dias maus. Porque se tornou um desafio para mim o arrependimento, me voltar para os caminhos do Senhor, ter uma mudança no meu comportamento. Porque se tornou um desafio para mim? Porque o pecado entrou na terra por meio de um só homem, e todos nós nos tornamos pecadores diante de Deus. Todos nós temos essa fraqueza, todos nós fomos separados de Deus. O pecado, não entenda o pecado como um mal para as nossas vidas. Não entenda o pecado como um sentido assim, o pecado ele é um mal nas nossas vidas. Não, o pecado ele significa separação de Deus. E aquele que está separado do santo Deus não pode, por hipótese alguma, viver essa vida íntegra, essa vida justa, essa vida de santidade. Não há santidade, não há justiça, integridade na comunidade, do povo de Deus, se ele estiver separado de Deus, se ele estiver desgarrado de Deus. E esse é o desafio que ninguém pode vencer. Ninguém pode vencer, porque existe um abismo entre os pecadores e o santo Deus. Esse abismo nos separa de Deus. E o desafio do Senhor Jesus, o propósito do Natal, é fazer um caminho que nos liga a Deus. É abrir um novo caminho, para um novo relacionamento, para uma vida com Ele, para que possamos viver esses desafios que nos são propostos. O desafio da fé, o desafio da perseverança, o desafio do arrependimento. Para Jesus vencer, para Jesus nos salvar do pecado, Ele nasceu. Esse é o propósito do Natal, é para nos salvar. Ele nasceu da Virgem Maria, e por que Ele nasceu da Virgem Maria? Ele não tem nele pecado algum, e por Ele não ter pecado algum, Ele mantinha relacionamento íntimo com Deus. Quando Mateus fala que Jesus é Deus Filho, Ele está falando de um relacionamento íntimo, tão íntimo, que torna uma só pessoa. Sim, Jesus é Deus, Deus Filho. Tão íntimo é esse relacionamento especial. Ele que ouviu o céu se abrindo e dizendo, o Pai dizendo, este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Este é o Filho amado em quem eu me comprazo. Este que não tinha pecado algum, foi separado de Deus. Foi separado de Deus, a fim de que eu e você, que estávamos separados, estávamos perdidos em meio às trevas, fôssemos transportados desse lugar tão distante, desse abismo, para o lado de Deus Pai, para viver com Deus Pai, em fé, em perseverança e com arrependimento. Hoje nós podemos ter fé porque Jesus é o caminho para esse relacionamento com Deus. Hoje nós podemos ter perseverança porque o Senhor Jesus nos sustenta nas tentações e nas privações da vida. Nós podemos perseverar em justiça, nós podemos perseverar em honestidade e em santidade, porque existe um Deus que sustenta, que preserva, que cuida, e nós podemos perseverar em fé neste Deus. Hoje nós podemos mudar de pensamento, porque na cruz Ele venceu a dureza do coração, Ele venceu a dureza do nosso coração.
que impedia da gente ter relacionamento com Deus, de ser obediente a Deus. A chegada de Jesus tem um propósito. O Natal tem um propósito: salvar pecadores, salvar a sua comunidade, o seu povo dos seus pecados, a fim de que haja um novo relacionamento. E qual é o nosso propósito diante disso? Fé, perseverança, mudança de pensamento. Fé, acreditar num Deus que faz coisas impossíveis e nos submeter a Ele. Perseverança, ser fiel nos compromissos, ser fiel nos dias maus, permanecer íntegro, santo, solidário com quem precisa. E mudança. A mudança, aqui para a gente encerrar e você pensar, a gente orar a respeito disso, a mudança, ela é uma possibilidade, é uma forma de responder a Deus. A outra possibilidade é ignorar a Deus e não mudar. A mudança é uma forma de responder a Deus, de mostrar que eu estou respondendo positivamente aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. A outra forma é ignorar tudo isso. E a Bíblia mostra muitos que ignoraram, muitos que não aceitaram, muitos que não receberam a Jesus Cristo como Filho de Deus.